Oi, minha gente, eu vou falar aqui sobre a religião dos índios e dos indígenas aqui do Brasil. Se vocês conhecem essa religião, me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. A religião dos indígenas e dos índios, eles foram os primeiros aqui a habitar aqui no Brasil. Se quer que você não saiba, eles foram os primeiros antes da gente, nossas origens, eu digo, os nossos sobrenomes. Cada nome e sobrenome tem um significado de onde veio. Qual parente, enfim. A religião dos indígenas, eles foram os primeiros a habitar aqui no Brasil, né? Tinha seus hábitos de vida, tinha sua vida. E tinham seus deuses, né? Tinham seus costumes aqui de conviver aqui no Brasil. Foi quando os colonizadores vieram de navio, trazendo esse Jesus nos braços dos colonizadores para poder obrigar os índios e os africanos e os índios a aceitar essa divindade que foi criada no meio do deserto, lá em Israel, pelos hebreus invejosos e os judeus, para poder conter guerras judaicas e também controle de massa. Essa divindade Jesus, ela foi criada de humanos para humanos. E eles vieram aqui para o Brasil colonizar, viram que os índios tinham seus hábitos, tinham seus costumes, tinham sua vida, e eles vieram obrigar aos índios a aceitar essas divindades. E muitas delas perderam sua vida por conta de não aceitar essa divindade chamada Jesus do cristianismo. E aí, através de várias pessoas, índios, africanos, que não aceitaram essa divindade, muitas pessoas vieram a perder sua vida por conta desse cristianismo. E também por conta dessa divindade de Jesus, que foram criados. Imagina só, minha gente. Você tá lá, você chegou, vocês foram os primeiros, um exemplo, a chegar numa cidade, num país, né, Brasil, e você tem seus costumes, tem seus deuses, tem suas, enfim, tem o índio, né, e o indígena daqui do Brasil, eles são politeístas, né? Eles acreditam em vários deuses. Então, existem vários deuses. Então, você tá lá com a sua vida, aí chega do nada, chega um pessoal que você nem conhece, bem vestido, né? Branco, né? Vindo ali com Jesus nos braços, né? Ali nos colonizadores. Ficava pegando um espelho e mostrando o índio ali, mandando o índio e o indígena a se curvar entre eles para ele aceitar essa divindade chamada Jesus, que veio obrigar as pessoas até nos dias de hoje, né, que foi se espalhando aí pela humanidade, principalmente aqui no Brasil, a aceitar essa divindade de Jesus. Sendo que aí muitos deles eles não aceitaram essa divindade e muitos deles teve que viver na sua vida normal, né? Teve que viver sua vida normal, eles não quiseram aceitar essa divindade e muitos deles foram mortos porque não aceitaram essa divindade. Tá bom. Aí o que aconteceu? Depois que eles fizeram isso, alguns deles não deixaram a sua fé e nem deixaram os seus deuses, e até nos dias de hoje eles têm a sua vida assim em relação a ter fé nesses deuses, né? Eles têm a fé, têm seus hábitos aos mesmos, né? E é isso, né? Basicamente isso. Eu vou contar aqui sobre a religião dos indígenas aqui pra vocês, tá? Vai ficar um vídeo bem longo, mas vai ficar um vídeo bem mais explicativo para você conhecer mais um pouquinho sobre as religiões aqui, que eu tô trazendo um episódio só apenas de religiões, que esse assunto, esse conteúdo me chama muita atenção, né? Me chama bastante atenção. E é isso, né, minha gente? Então, é uma covardia, né? Em relação a você ter uma vida lá, acostumada com aquela vida, e lhe obrigar a você aceitar uma divindade que você nem conhece. Foi muito difícil, né? Foi um momento muito difícil para os indígenas. Foi um momento difícil ali, porque o indígena e o índio, eles adoram deuses, como vários deuses. Eles acreditam em Deus da natureza, né? Deus da natureza, assim como o cristianismo acredita. Assim como a Umbanda também acredita. Assim como outra religião também acredita. Digamos que
todas as outras religiões, elas acreditam em deuses que são da natureza, que mexe com as suas magias, que faz seus rituais com as coisas da natureza, digo, dos animais, das flores, do ar, do vento, do fogo, dos animais, de tudo, né? Então, eles estavam lá, não estavam fazendo mal a ninguém e simplesmente foram obrigados a seguir essas divindades, né? Então, foi um momento muito triste em relação ao começo do cristianismo quando chegou aqui no Brasil. Que alguns cristãos, eles não sabem, né, como começou a se espalhar essa religião aí, esse cristianismo, esse Jesus, que foi criado no meio do deserto, assim como esse palavra Deus também, né? Então, minha gente, ó, eu ia falar sobre a religião da indígena, né? E então fique atento aqui para saber quais são os costumes, quais são as leis e também quais são os deuses que eles acreditam, né? Para vocês ficarem atentos aqui, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo de dia e tá um calor da molesta aqui em Natal. Mas é isso. Os indígenas, antes da chegada dos portugueses, eu digo os colonizadores, que eu falei aqui, basicamente no começo, que eles vieram obrigar aqui os habitantes, que foram os primeiros índios indígenas a habitar aqui. Os índios indígenas antes da chegada dos portugueses. Os historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus, a América havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só no território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. Esses índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico a qual pertenciam: Tupi e Guarani, né? Em região do litoral, Macro-Gé ou Tapuia, região do Planalto Central, Uruaque, Amazônia, Charrua, extremo sul, Pano, noroeste, e Caraíba, Amazônia. As fontes das informações históricas. Sabemos muito sobre os índios que vieram naquela época graças à carta de Pero Vaz de caminhar a escravidão da expedição do Pedro Álvares Cabral. E também os documentos deixados pelos padres jesuítas. Caça, pesca e agricultura. Os indígenas que habitavam no Brasil em 1500, viviam na caça, da pesca e da agricultura do milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente a mandioca. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam técnica de coivara e derrubada de matar e queimada para limpar o solo para o plantio. Agora, a domesticação dos animais. Os índios domesticavam animais de pequeno porte, como, por exemplo, o porco do mato, capivara. Não conheciam os cavalos e boi e nem galinha. Na carta da caminhada é relatado que os índios se espertavam ao entrar no contato pela primeira vez com uma galinha. A relação social. As tribos indígenas possuem uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de guerras e casamentos, cerimônias e de enterro, e também no momento de estabelecer alianças contra o inimigo comum. A arte e a produção dos objetos. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que o índio respeita muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Somente é necessário para a sua sobrevivência. Desta maneira, construíram canoas, arcos e flechas às suas habitações. O oca. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos.
A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral. Penas e pele de animais serviam para fazer roupas ou enfeites para cerimônias das tribos. O urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo. É importante saber que a grande parte das características indígenas citadas acima ainda faz parte da cultura desses povos nos dias atuais. Exemplo da arte Tupi-Guarani, que é isso aqui, né? A organização social dos índios brasileiros. Entre os indígenas não há classes sociais como um do homem branco. Todos têm o mesmo direito e recebem os mesmos tratamentos. A terra, por exemplo, pertence a todos quando um índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Apesar dos instrumentos de trabalho, machado, arcos, flechas, arpões, são de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém, possui uma diversão de sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida e crianças e colheita no plantio. Já os homens da tribo ficaram encarregados do trabalho mais pesado, caçar, pescar, guerra e derrubada das árvores. O pajé e o cacique. Duas figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é um sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Ele faz o ritual da palegelância, onde evoca os deuses das florestas e dos ancestrais para ajudar na cura. O cacique também é importante na vida tribal. Faz o papel de chefe, pois organiza o oriente dos índios. Orienta, né? E também é um chefe e organiza e orienta os índios. A educação do indígena. A educação do indígena é bem interessante. Os pequenos índios, conhecidos como curumins, aprendem desde pequeno e de forma prática. Costumam observar o que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar um índiozinho junto para que este a faça aprender, né? Portanto, a educação indígena é bem praticada e vinculada à realidade da vida da tribo indígena. Quando atinge 13 anos, 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Os principais contatos entre indígenas e portugueses. Os principais contatos foram de estranheza. Quando os portugueses, colonizadores, vieram, e a gente também, né, que a gente fala também a língua portuguesa, né, assim como eles não falam a língua portuguesa, né, vocês devem saber isso. Mas eu digo, qual foi o primeiro contato que os indígenas tiveram contato com os portugueses? Eu digo, os portugueses que vieram colonizar o Brasil. Foram o quê? Com os principais contatos. Os primeiros contatos foram de estranheza e de certa admiração e respeito. A Caminha relata que a troca de sinais, presentes, informações, quando os portugueses começaram a explorar pau-brasil das matas, começar a escravizar muitos indígenas ou utilizar o escambo, davam espelhos, apitos, colares, chocalhos para indígena em troca de seu trabalho. Então eles faziam o quê? Os portugueses, quando eles vieram, enfim, os europeus, né, quando eles vieram aqui pegar vários pau-brasil, né, várias coisas, ouro, pegaram várias coisas daqui do Brasil de valioso e levaram para o país deles. E não é à toa que o local onde a Rainha Elizabeth
tem tem muito poder hoje em dia por conta que eles pegaram muita coisa daqui de valiosas aqui do Brasil e de outros países também, né? Devem vocês saber. Eles pegaram e fizeram uma troca ali com os indígenas, né? Pegava os pau-brasil, porque os indígenas eles vivem mais na mata, na raça, né? Pegaram, roubaram vários pau-brasil e fizeram o quê? Eles escravizaram muitos os indígenas, tá? E eles faziam uma troca davam espelhos, né? E apitos, colares, chocalhos para os indígenas em troca de seu trabalho. O contato que seguiu por muito prejudicial, né, aos povos indígenas interessados nas terras. Os portugueses usavam violência contra os índios para tomar as terras. Então eles violentavam ali o índio, né, violentava ali o indígena para poder lhes dar o que ele queria. Se ele não desse, eles iam ser violentados até dar. Então, para tomar as terras, chegavam a matar até os nativos, ou até mesmo transmitir doenças. E eles, para dizimar os tribos, tinham que tomar as terras. Esse comportamento violento seguiu-se por séculos, segundo no pequeno número dos índios que também tem hoje. Visão europeia sobre os indígenas. Vamos saber quais são a visão, né, deles com os indígenas. A visão que os europeus tinham a respeito dos índios era eurocêntrica, né? Os portugueses achavam que superiores os indígenas, né, e portanto deveriam dominá-los e colocá-los ao seu serviço. A cultura indígena era considerada pelos europeus como sendo inferior e a grosseira. Dentro dessa visão, acreditavam que sua função era convertê-los ao cristianismo e fazer o índio seguir a sua cultura europeia, que era o cristianismo veio nos braços dos colonizadores. Esse Jesus também, né, veio. E eles ficaram obrigando ali eles tirar daquela vida para poder converter o cristianismo e fazer os índios seguirem a cultura europeia. Foi assim que aos poucos os índios foram perdendo a sua cultura e também a sua identidade. Os indígenas brasileiros, na época, a exploração de pau-brasil, início do século XVI, a pintura mostra a visão europeia em relação aos indígenas brasileiros. A prática do canibalismo dos índios no Brasil colonial. Algumas tribos eram canibais, como, por exemplo, Tupinambas, que habitavam ao litoral da região sudeste do Brasil. A antropofagia era praticada, pois acreditavam que comeram a carne humana do inimigo estaria incorporando a sabedoria, valentia e conhecimento. Dessa forma, não se alimentava de carne de pessoas fracas ou cadáveres. Pratica o canibalismo era feira em rituais simbólicos. As características da religião indígena. Cada nação indígena possui uma crença rituais religiosos diferenciados. Porém, grande parte dos povos indígenas acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para esses deuses, os espíritos faziam rituais, cerimônias e festas. Pajé eram responsáveis para transmitir antes o conhecimento aos habitantes da tribo. Algumas tribos chegavam a enterrar corpo do índio em grandes vasos de cerimônia, onde além de cadáver ficaram objetos pessoais, e isto mostra a essas tribos acreditar numa vida após a morte. Os principais deuses indígenas brasileiros, deus da religião Tupi-Guarani. Tupã é um deus criador da terra, dos mares e do céu, e o criador dos animais, plantas e árvores. Para os tupis guaranis, foi Tupã que ensinou a agricultura para os índios. Guaraci é um deus do sol, filho da grande Tupã. De acordo com a mitologia tupi-guarani, Guaraci ajudou Tupã na grande obra da criação. Jaci é uma deusa da lua da mitologia tupi-guarani, filha da Tupã, e era a protetora da reprodução e de amantes.
Seuci é a deusa protetora das casas indígenas e das plantações. Sumé é uma deusa das regras das leis dos índios e, de acordo com os mitos, foi ela que transmitiu os conhecimentos do cozimento da mandioca dos indígenas. Anhangá é uma espécie de deus do inferno e do mal. Tupã é um deus criador dos índios, tupis e guaranis, deus das religiões e de outros povos indígenas. Yorixiri-Yamori é uma divindade Yanomami que possui uma forma de pássaro. Nos mitos aparece cantando para as mulheres indígenas. Aquaduba é uma divindade dos índios indígenas e da nação Harará. De acordo com o mito, ele era um responsável pela ordem do mundo do fato de conseguido pelas músicas que tocavam na sua flauta mágica. Yanadi é um deus dos índios Lecunas. Ele é o pai dos seres que criaram o mundo. Ieba e Beló é a divindade feminina dos índios Desanas. De acordo com as mitologias desse povo, ele é a criadora de todas as coisas do mundo. Aranami é um deus da Yarayete. De acordo com a mito-criação Aranamini, criou um dos seus cantos do som do chocalho e da terra, e os rios e as ilhas, e sobreterrâneo e o céu. Principais etnias indígenas brasileiras na atualidade. E população estimada. Então, na Ticudã tem 35 mil, na Guarani, quantas pessoas, os índios, né, indígenas que vivem ao redor, aqui, espalhado aqui pelo Brasil. No Ticunã é 35 mil, né? Guarani é 30 mil. Caiagangué é 25 mil. Macuxi é 20 mil. Terena é 16 mil. Guarajará 14 mil. Chavante 12 mil. Ionami é 12 mil. Pataxó é 9.700. Potiguará 7.700. Fonte FUNAI, Fundação Nacional do Índio. De acordo com os dados do censo de 2010, o Brasil possuía 896.917 indígenas. Esse número correspondia a 0,47% da população do Brasil. Curiosidade sobre a indígena. O filho de índio com o negro é chamado cafuzó. Já o filho do índio com branco é chamado de mamameluco. O ano de 2019 foi declarado pela ONU como a ONU Internacional das Línguas Indígenas. Os indígenas no Brasil atual. Atualmente calcula-se apenas 900 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 200 etnias indígenas e 117 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem a sua identidade cultural. Os índios isolados. Os índios isolados são aqueles cujas tribos não tiveram contato com as outras culturas. Esse índio não receberá nenhum tipo de influência cultural dos homens brancos, ao contrário do que aconteceu com a maioria dos povos indígenas desde a chegada dos portugueses, espanhóis e da América. Os índios isolados vivem nas suas terras de acordo com a sua cultura original, utilizando a sua língua nativa. Eles não conhecem nenhum tipo de tecnologia ou objeto de sociedade brasileira. Os índios isolados também não possuem contato com outras tribos indígenas. Em alguns momentos, esses índios já tiveram contato visual em homens brancos, porém nunca se aproximaram, pelo contrário, fugiram para defender suas terras e cultura. Quando homens de outra cultura chegam perto das suas terras, eles recuam evitando contato e buscando novas áreas de habitação. De acordo com dados da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, existem tribos de índios isolados vivendo atualmente nos estados de Amazonas, Acre e Rondônia e Roraima.
Maranhão e Mato Grosso, e é um FUNAI que faz o trabalho de identificação e proteção destas tribos indígenas. Pelo fato de viverem sem contato com a sociedade externa, pouco sabemos sobre a sua língua, hábitos e cultura em geral. Para que esses povos continuem vivendo nesta forma, é de uma fundamental importância que haja demarcação de suas terras, programas de proteção às tribos e percepção dos índios e ambientes, rios, florestas, fauna onde vivem. Esses trabalhos têm sido feitos nas últimas décadas pela FUNAI. Vejamos as imagens da cultura, da arte, povos indígenas brasileiros, né, no Museu no Índio. Outra ótima fonte de informação sobre os índios brasileiros é o que? Texto de completar a vida dos indígenas brasileiros. Os índios possuem uma maneira própria de organizar a vida. Entre eles, tudo é dividido com o objetivo de fazer a aldeia funcionar em harmonia. A visão do trabalho, por exemplo, seguir basicamente critérios de idade, sexo ou acúmulo de conhecimento e cultura. Na grande maioria das aldeias indígenas brasileiras, essa divisão funciona como podemos observar abaixo. Função de divisão de trabalho entre os índios brasileiros. Homens e adultos são responsáveis pela caça de animais selvagens, devem garantir a proteção das aldeias e necessário atuarem nas guerras. São homens que também devem fabricar as ferramentas e instrumentos de caça e pescar e a casa do oca. As mulheres adultas acabam as mulheres adultas cuidarem dos seus filhos, fornecendo-lhe alimentação e cuidados necessários. As mulheres também atuam na agricultura da aldeia, plantando e colhendo mandioca, milho, feijão, arroz, etc. As mulheres também devem fabricar objetos de cerâmica, vasos, potes, pratos e preparar os alimentos para o consumo. Devem ainda coletar os frutos, fabricar farinha, tecer e redes de artesanato. As crianças curumins da aldeia, meninos e meninas, também possuem determinadas funções. Suas brincadeiras são destinadas ao aprendizado prático das tarefas que deverão assumir quando forem adultas. Um menino, por exemplo, brincar com a flecha, fabricar o arco-flecha e faça os pequenos animais, né? Já as meninas brincar fazendo comida e cuidando da criança usando bonecas. Cacique é um chefe político e administrativo da aldeia. Experiente, ele deve se manter a um bom funcionamento de estrutura da aldeia. Pajé possui grande conhecimento sobre a cultura da religião da tribo, conhece muito bem o poder das ervas, medicinas e atua como uma espécie de médico curandeiro da aldeia, mantém as tradições, repassar aos mais novos através da oralidade. Os rituais religiosos também são organizados pelo pajé. A diversão dos índios, além de trabalharem, os índios também se divertem. Nas aldeias, eles também fazem festas, danças e jogos. Porém, eles formam de divertimento possuem significados religiosos e sociais. Dentre os jogos, por exemplo, destacam-se as lutas. Esses são realizados como uma forma de treinamento para as guerras e também para desenvolver a prática física dos índios. Então, eles têm os hábitos, né? Bastante hábitos. Minha gente, eu vou agora contar. Falei demais aqui, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu admiro demais mesmo a religião dos índios. Eles não tem nada mais demais, minha gente. Quem foi cruel com eles foram os portugueses, foram os colonizadores que vieram e ficaram obrigando eles a deixar as suas religiões, que são nada mais do que os deuses da natureza, né? Porque homens que criam deuses, não deuses que criam homens. Então eles têm até relato com contato com esses seres, até mesmo seres extraterrestres, né? Eles são basicamente, eu vi, né, toda essa história que eles tiveram até nos dias de hoje,
os colonizadores europeus foram muito cruéis com eles, sabe? E para você ver que como eles começou ali, né, esse cristianismo vir tomar parte de todo o Brasil, né? Muitos eram para estar adorando, né? Adorando aí. Hoje era para a gente estar, todos os brasileiros, era para estar adorando esses deuses da natureza, que nada mais é os deuses dos índios. Não era para estar adorando o cristianismo, não era para estar adorando outra religião, enfim. Eu não vejo nada demais entre diferença em religião da Umbanda dos índios, dos indígenas, porque eles cultuam e eles adoram, eles têm contato com esses seres da natureza, nada mais é. Assim como o cristianismo também pratica a mesma coisa. Então eu não vejo nada mais em relação a isso, sabe? Eles fazem o bem, sim, faz sim seus rituais, assim como na própria Bíblia do religioso, existe também rituais. Então, eles fazem rituais sim para o bem e fazem rituais para o mal, mas não tem nada a ver de fazer só apenas para o mal. São religiões que, minha gente, eu vejo uma admiração mesmo, demais mesmo. Eles acostumam fazer suas danças, enfim. Eu falei absolutamente todos, né? Todos os deuses. Eu vou mostrar outros deuses também. Eu convido bastante vocês a pesquisar mais sobre essas religiões. Digo, os deuses, né, dos índios. O que vocês acham sobre tudo isso? A gente era para estar adorando o Deus da natureza, né? Esses deuses dos índios. Era para a gente estar se vestindo com essa cultura dos índios. Mas o que vocês acham sobre tudo isso? É uma religião que eu não tenho nada contra. É uma religião era, mas nada mais né, que era pra gente estar adorando e era pra estar com essa cultura, até no dia de hoje. Mas por conta dos portugueses, por conta dos europeus, que fizeram isso com os índios e os africanos e os negros naquela época. Exploraram eles, gostavam muito de fazer eles como escravos e obrigaram a ele a aceitar o cristianismo e a religião cristã e também o Jesus criado no meio do deserto. O que vocês acham sobre tudo isso? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e tchau!